Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Bem-vindos ao Café com Galvão, obrigado pela presença de vocês, aliás, expressiva presença de vocês. Eu quero mandar um abraço para o Figueiredo Xande, deve ser Alexandre Figueiredo, né? Analisem o governo Lula para o Brasil e para o povo, foi excelente. France Guerreira Participativa, boa noite, Doni. Boa noite, Francisco Santos, meu amigo Raimundo Pinheiro, lá da cidade de Belém do Pará. Muito obrigado pela sua presença. Dura Gomes, tivemos uma excelente conversa hoje, né, Raimundo? Muito obrigado pelos seus aconselhamentos. Minha gente, o Lula é carta fora do baralho? Num jogo de cartas, a gente joga fora o Coringa. Após essa ressaca pós-eleitoral, né, onde houve aí uma reflexão, e a mídia dizendo que o PT está destruído, que o PT acabou, que o PT é o capeta, que o PT está na bacia das almas, que o PT não serve para mais nada. Minha gente, o grande perdedor dessa eleição, como eu disse na outra live que nós fizemos, foi o presidente Bolsonaro. Foi o fascismo, foi o bolsonarismo. Não foi o Partido dos Trabalhadores. Não foi o Partido dos Trabalhadores. Aliás, essa força parasita, né, dentro do Brasil, chamado fascismo bolsonarista, ela mostrou ainda força, né, onde... em algumas capitais. Lá no Rio Grande do Sul ela mostrou força vencendo a nossa querida Manuela, mostrou força no Espírito Santo, onde um cabra lá, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, aliada de primeira hora, aliás, a Record virou a assessoria de imprensa do Bolsonaro, né? Quer ver algo que foge da realidade? É aquilo lá, né? Então, eu acho que é importante, por exemplo, a gente analisar o que aconteceu em Fortaleza, né? Se não é a união das esquerdas, do PT, do PSOL, o Sarto ia tomar uma coça do desconhecido Capitão Wagner, né? Que parece até nome de... novela mexicana, né? O Capitão Wagner, né? Teria ganhado as eleições, viu? Perdeu por menos de 3%. Então, eu acho que é forte, né? O bolsonarismo, que é essa mistura de milícia, de religião neopentecostal fundamentalista, né? E policiais militares, né? Quero lembrar que Fortaleza, onde teve, aliás, no Ceará inteiro, onde teve aquela revolta promovida, né, por PMs corruptos, né, porque quem faz aquilo é PM corrupto. PM sério não faz aquilo, não. Aquele levante, onde morreu um monte de gente, diziam que tem testemunhos de pessoas que viram carros passando a esmo, saindo matando pessoas que estavam na porta de casa. A esmo, tudo para aumentar o número de homicídios no Estado, né? Um atentado contra a democracia. E outro lá que por pouco não ganha a eleição, de um grande quadro da esquerda, que é o nosso companheiro Edmilson, né? Que foi prefeito de Belém do Pará, um prefeito que levou, estava conversando hoje com meu amigo, meu irmão Raimundo Pinheiro, né? Sobre a grandiosidade da administração do Edmilson, né, em outrora, né, que foi o primeiro prefeito que foi ao encontro das periferias, asfaltou, levou saneamento básico, né, e agora foi eleito, né, margem também de 3%, né, em cima do desconhecido também, Eguchi, né, delegado de Polícia Federal. Né. Aliás, eu nunca vi um delegado assassinar tanta concordância verbal, concordância dominal como o Eguchi, viu? O português dele tá uma beleza. A língua ali é a primeira a morrer. Não é a democracia com o Eguchi, é a língua. Então,
Sinceramente, né, meu querido Amazonas, minha Manaus querida, elegendo, botando no segundo turno 2 caras de direita. Né? Talvez botou não sei se foi a pior opção, porque ali é difícil. Então, e depois disso, né, a gente teve a fatídica manifestação do Ciro Gomes, já no dia, já no sábado, né, aliás, na segunda-feira, dando uma... Só um minutinho, Raimundo diz: Lula, enquanto vida tiver, sempre será o maior líder político da esquerda do Brasil e da América Latina. É um dos maiores líderes da esquerda mundial. Concordo plenamente, Raimundo. Não tiro uma vírgula, um ponto, nada. Concordo plenamente com você. Mas depois que o Ciro Gomes falou aquilo lá, né, disse que o PT é corrupto, disse que o Boulos é radical. O radical sou eu, pô. Boulos é um moderado, tá certo? Disse que o governador do Maranhão, né, o Dino, né, foi votar lá com a camisa Lula livre, que ele perdeu a noção da realidade. Só quem tem a realidade é o Ciro Gomes. Ele que é o bom, ele que é o esperto, ele que é o inteligente. Não é, Ciro? Você que tem essa inteligência emocional apurada, né? Você que é o predestinado, fica difícil conversar política e querer que as pessoas fiquem em torno de um camarada que ele não respeita os outros. Ele não consegue respeitar aqueles que se colocam como adversário. Atacou o Boulos porque o Boulos saiu com uma musculatura muito maior do que entrou na eleição. É candidatíssimo a presidente. E está dentro do campo progressista de esquerda. Não quer fazer como o Ciro Gomes. Eu quero o pessoal de centro-esquerda com centro-direita, porque se ocorrer eu vou virar presidente, mas se isso não ocorrer, se eu não conseguir, eu vou virar pensador livre. Que conversa é essa, meu amigo? Isso é conversa para boteco, né? Toma uma cachaçinha e come uma linguicinha frita e fala isso, né? Eu acho muito difícil, sabe, Ciro, entender e compreender você. Mas quando o adversário, e o Ciro é mais que um adversário, porque hoje ele se coloca como um inimigo, né? Não só do Lula, não só do PT, mas das esquerdas no Brasil. Das esquerdas no Brasil. Guardem isso que eu estou falando, que é muito sério. Porque a impressão que dá, eu estou em vários grupos de WhatsApp de esquerda, com intelectuais, com gente de militância, com gente que é dirigente partidário, de vários partidos de esquerda, são vários grupos. E isso causou, de fato, um burburinho, um alvoroço. E para piorar, 2 declarações logo depois. Por isso que eu digo, sabe, o velho Brizola, que Deus o tenha, que faz muita falta à política brasileira, dizia: olha, se tem cara de jacaré, boca de jacaré, rabo de jacaré, é jacaré. É que às vezes o óbvio ninguém vê. O óbvio ninguém vê. O Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, grande quadro do PT, né, vem com uma história, e senador, né, vem com uma história de que, olha, tá bom já pro Lula, é bom, já contribui muito, é bom pegar o boné e sair. Gravem isso. No dia seguinte, vem o Cantalice. Olha, o Lula já contribuiu, né, tem que renovar. Né? Eu acho que é importante a renovação da direção do PT, como eu acho que é muito bom se renovasse as direções da maioria dos partidos. Arejasse, porque aquilo ali virou ou uma questão de família, que são donos, né, dos partidos, né? Haja visto os campos, né? Haja visto alguns partidos aí que se dizem de esquerda e não são, né? Que reproduzem a política burguesa de manutenção do status quo do poder intrapartidário, né? Virou um negócio de família, virou um negócio, né? Virou um meio de vida, virou um troço, né? Privatizaram as direções dos partidos. Né? Eu acho que é importante renovar. Eu acho até que o Cantalice já contribuiu bastante para o PT, não precisa estar mais na direção do PT, não.
Pode sair, inclusive. Né? Não é renovação que todos querem? Não é renovação que as pessoas querem? Política, partidária? Saiam das direções, pô. Abram aí para os novos quadros. Eu sou um novo militante do PT. Eu vou fazer 2 anos no Partido dos Trabalhadores. Passei 20 anos da minha vida no PDT. Do Brizola. Deixando bem claro. Do Brizola. Qualquer coisa aí eu aceito ser direção, tá? Tá feito aí, eu já me coloco à disposição. Inclusive no lugar do Cantalice, se ele quiser sair. Tá certo? Porque quando a gente quer renovação e pede para um cabra como o Lula sair, veja só, minha gente, o Pelé, o Lula, é o Pelé da política brasileira, é o Maradona da política brasileira. Qual é o time que não gostaria de ter o Pelé? E na política não tem essa de idade. Quanto mais velho, é igual vinho, quanto mais velho, mais experimentado, né? Acho que com exceção do Ciro Gomes, que continua imaturo, mas quanto mais velho, mais experimentado é o cabra, mais conhecedor da máquina, né? Se ou ele pode concorrer ou ele pode aconselhar. Mas querer que o cara saia quando as setas malignas, como diria Crivella, que Deus o tenha, que não será mais prefeito daqui a menos de um mês da cidade maravilhosa, graças a Deus, né? E talvez ao Zé Pilintra, que ele, né, citou lá no debate, né? Então, quem é que não quer ter o Maradona? Quem é que não ia querer ter o Maradona? Quem é que não ia querer ter o Pelé? Quem não quer ter o Messi? Quem não quer ter o Cristiano Ronaldo no seu time? Para fazer uma alusão e uma alusão, né, de política e futebol, já que nós somos tão amantes do futebol e menos conhecedores da política, né? Porque esse é o nível do brasileiro, principalmente o de classe média, né? Parece que vota muito pior do que o povo. O povo pelo menos tem sensibilidade social. Quem é que não quer ter um craque jogando? E aí vem o Flávio Dino com a sua sabedoria. Primeiro respondendo ao Ciro Gomes. Não vou responder ao Ciro, primeiro porque eu o respeito. Um tapa de luva de pelica. Se ele não me respeita, eu respeito. 2. Eu não vou ser instrumento da divisão da esquerda. Isso é ser sábio, isso é ser inteligente, isso é ser alguém que quer de fato construir a mudança. Não é uma pessoa que acha que vai ser a última possibilidade dela ser presidente numa eleição e está desesperada. Está desesperada. Então eu me agarro ao capeta para poder chegar onde eu quero. O preço é alto. É melhor não ser. Eu prefiro a história do Brizola, que não se vendeu, não se entregou aos interesses nem da Globo, nem do capeta, nem de quem quer que seja, para defender o Brasil. E toda vez que estavam os seus interesses pessoais contra os interesses da nação, ele ficou com os interesses da nação. Ele sim é um exemplo. Agora, o cabra se abraçar o capeta para chegar ao poder, para que isso? Para alimentar a própria vaidade? O Lula é carta fora do baralho? Eu estava argumentando, quem não conseguir pegar toda a história, a gente depois vai colocar lá no nosso TV Galvão, no YouTube, que eu vou deixar depois aqui a descrição, né? A gente vai fazer um compacto dos vídeos, tá certo? Dos 2 vídeos. Peço a você, por favor, quem puder, compartilhe, tá certo? Então, num time, nós estávamos fazendo um apanhado para quem não pegou, né? Se a gente tem a questão das eleições, em que a imprensa disse que o PT acabou, que o PT, né, derreteu, que o PT, enfim, está destruído, né, porque só falta dizer isso, né? E logo depois a gente tem a fala do Ciro Gomes, colocando, né, fazendo críticas ao Boulos, né, porque o Boulos se destacou, o Boulos saiu muito maior do que entrou nas eleições deste ano, né?
é candidatíssimo a presidente. A gente tem a questão do Ciro criticando também o PT, como sempre. O PT criou a corrupção no universo. Né? E três, ele criticando também o Flávio Dino. E o Flávio Dino disse que não iria responder, primeiro que respeitava o Ciro. Né? Se não é o respeito do Ciro pelo Dino, pelo menos a do Dino pelo Ciro. E que, efetivamente, não seria ele, o Dino, um instrumento da divisão das esquerdas no Brasil. Essa é a... E logo depois veio a conversa do senador e ex-governador da Bahia, falando da questão de que seria interessante o Lula sair, o Lula se retirar, que o Lula já contribuiu muito para o país e tal. Essa é a conversa. E logo depois o Cantalice, né, fazendo, que é também do Partido dos Trabalhadores, fazendo a crítica, dizendo que o Lula já contribuiu bastante, que não precisa contribuir mais, blá, 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 blá. E, né, tipo, pega o chapéu e sai. Resumindo, grosseiramente, é isso. E aí eu pergunto, se você tivesse à disposição no seu time o Pelé no auge, o Maradona no auge, o Messi, né, o Cristiano Ronaldo, você deixaria de colocar para jogar? Pode não jogar como centroavante, mas pode jogar como meio campo, fazendo, né, armando as jogadas. Pode jogar como goleiro até, pode jogar na posição que quiser. Então, essa conversa é uma conversa das elites, para poder atrofiar as esquerdas. Porque ela quer, desde a eleição do Biden, vem com esse discurso, vamos botar um moderado. Quem é moderado? Ciro Gomes? Moderado sou eu. Pô. Moderado é o Bolsonaro? Moderado é quem? Entendeu? É o governador de São Paulo, que é um burguês? Que a burguesia nacional, ela quer se organizar para ter a sua candidatura, né, para tratar dos seus interesses e não do povo, né, e que não seja polêmico como o Bolsonaro, criando crises desnecessárias, porque ela quer fazer negócio, ela quer a manutenção disso. E o Lula atrapalha eles, o PT atrapalha eles. Então, na minha opinião, há uma conversa aí subcutânea, né, uma conversa que a gente não vê sendo feita às claras, né, de portas abertas, mas sim de forma escondida, subreptícia, né, com o intuito de querer tirar o Lula da jogada, de querer tirar o PT da jogada. Porque eu vejo a Globo até elogiando o Boulos. Até elogiando o Boulos. Que querem criar um outro paradigma de esquerda para que não... Agora, como você vai tirar, né, um grupo político que tem efetivamente 30% do eleitorado brasileiro? Na minha opinião, vai ter uma aliança que não é ampla, que vai ser da direita, centro-direita com centro, que é essa que o Ciro Gomes chama de aliança, da ampla aliança, né? Ampla aliança. Que, aliás, é um nome dado àquela aliança que na década de 70 o Lacerda queria fazer com o Jango, com o Brizola e com o Juscelino, que não deu certo. Aliás, o Brizola não quis nem participar. Não quis dar nem conversa para esse tipo de gente. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é importante a gente não cair no canto da sereia. É importante a gente não cair no canto da direita.
Não queremos o Brasil fascista. O fascismo começou a ser derrotado nas eleições deste ano. Mas ele é forte, ele é pujante, porque ele trabalha em cima da ignorância, do preconceito, do racismo, da homofobia, do sexismo. Ele trabalha nas sombras das almas das pessoas. Por isso que ele é forte. Porque todos nós escondemos nos porões dos nossos inconscientes os nossos preconceitos. E nós devemos lutar contra eles todos os dias. Por isso que quase derrota, por isso que derrotou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por isso que quase derrota o Sarto no Ceará, em Fortaleza, quase derrota o nosso Edmilson em Belém do Pará. Por isso que a gente tem que ver que essas conversas, né, esses papos acontecem, minha gente, mas não acontece do nada, não. Não acontece do nada, não. Um falou aqui, o outro... São sempre conversas muito coordenadas. Essa gente conversa às portas fechadas. Ou você acha que é intuição? Na política e na vida não existem coincidências. Não existem coincidências. É o que o velho Brizola disse e eu dizia já no outro vídeo. Cara de jacaré, boca de jacaré, rabo de jacaré é jacaré. A burguesia está se organizando para que se tenha dizer que um extremo é o PT, outro extremo é o bolsonarismo, então vem aqui o nosso candidato, que é um candidato do diálogo. Só quero lembrar vocês que na eleição agora de São Paulo, além das fake news contra o Boulos, você tinha um prefeito que dizia que não ia ter lockdown, não ia retroceder, que estava tudo ok com a Covid. E todos nós estávamos vendo subindo os números de Covid na cidade de São Paulo. E no Brasil, a chamada segunda onda está vindo aí. E foi logo depois, né, o governador também falou a mesma coisa, o Dória. E foi só acabar as eleições no dia seguinte, não, vamos fechar, vamos para a fase amarela, para o não sei o quê. Então, assim, são capazes de tudo pelo poder. Pelo poder. Né? A Globo quer organizar junto com o PSDB, com o PSB. Não fique achando, senhor Ciro Gomes, que o PSB está colado nele. Está colado em quem fizer mais por ele. É simples assim. E tem a história do PFL, né, o chamado Democratas, né, sendo a noiva disputada. Por que a noiva disputada? Porque o Democratas vai para quem ganhar. Eles querem o poder. E a manutenção daquilo que em sociologia chama-se status quo. Manter tudo do jeito que está. Manter tudo da forma que está. Como dizia a canção, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E o resto todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. É difícil ascender socialmente no Brasil. Você já parou para pensar o porquê? Por que um negro de periferia, uma negra de periferia, homossexual, ela tem que ter uma energia sobre-humana para poder ter uma merda de um diploma, de uma faculdade que não é nem tão boa assim? Isso é o sistema. Ou nós vamos no cerne da questão, né, e tentarmos colocar alguém que de alguma forma abale as estruturas desse sistema, ou esse sistema sempre vai ser o mesmo. Veja o que está acontecendo com esse país. Anteontem aumenta a luz, né? Ontem aumentou o gás. O que vai ser amanhã? Já estão remarcando todas as semanas os preços. Quem tem um pouquinho mais de idade está entendendo o que está acontecendo. Você que é mais novo, mais nova,
que não sabe o que é inflação, não entendeu ainda que o galo já cantou, né? E que o som não chegou na tua porta. Mas vai chegar. Como é que se muda isso? Como é que se muda essas estruturas dentro do processo democrático? É não votando em candidaturas ligadas ao sistema, em candidaturas ligadas aos interesses da burguesia, em candidaturas ligadas aos interesses daqueles que sempre governaram esse país, por séculos, por decênios. E como é que a gente vai tirar alguém? Gente, pega os números oficiais do IBGE, dos governos Dilma e Lula. Pega crescimento econômico, distribuição de renda. Pega para você ver. Mobilidade social nunca antes vista na história do Brasil. Quando eles vêm com um discurso de moralista, mas roubou, prende quem roubou, cacete. Bota na cadeia, mas com provas. Não é para tirar da eleição, não. Não é para tirar da eleição. Não é para desmobilizar, para eleger fulano ou beltrano. Veja você que gosta do discurso moralista. Senhor Sérgio Moro tirou Lula. Agora está cada vez mais aparecendo que não tinham provas contra o Lula. Esse ato dele fez eleger o Bolsonaro. Ele vai ser ministro do Bolsonaro, cara. Depois eles brigam lá, porque é o capeta contra o diabo, não é? Dois bicudos não se beijam. E agora o cara vira sócio de uma empresa da Odebrecht. Uma empresa que ele fez os acordos. Uma empresa que ele agora pode ir lá advogar, porque é amigo do pessoal da Lava Jato. E fica todo mundo achando que é um ídolo. É um ídolo de pés de barro, meu amigo. E você ainda acredita que o que aconteceu em 16, o que aconteceu em 18, não foi fruto de um golpe? O Brasil, eu estava vendo outro dia a live do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Paulo Ramos, falando da questão da Petrobras, da questão Eu não estou conseguindo ver o comentário de vocês, viu? Porque a gente estava numa live, ela caiu, eu abri de volta, eu não estou conseguindo ver os diálogos de vocês. Tá? Só para constar os comentários de vocês. Então ele estava falando, o Brasil é o único país do mundo que é exportador de petróleo e a população paga caro por um petróleo, pela gasolina, pelos derivados. Que nós produzimos, temos refinarias são subutilizadas para a gente comprar refinado lá de fora. Que isso é uma ação de lesa pátria. E eles querem entregar o patrimônio do Brasil. E a sua qualidade de vida, classe média, que foi para a rua pedir a saída da Dilma. Que foi para a rua dizer que o litro da gasolina a R$ 2,98 estava caro. E hoje tem que pagar 4, 5, dependendo da região. Quem mora na fronteira com os países vizinhos aqui, atravessa para carregar, para encher o tanque do seu carro, porque sai mais barato. Isso é o sistema, meu amigo. Nós estamos a serviço dos interesses das transnacionais do petróleo. Nós estamos à mercê dos interesses dos bancos internacionais, com juros altíssimos. Nós estamos à mercê dos interesses do mercado financeiro. Mercado financeiro é uma mistura de prostíbulo com boca de fumo. Querem isso, é rosetar, pô. Não tem escrúpulo nenhum. E quando eles querem,
né? Eles tramam as fugas de capitais. Tem empresas, tem pessoas no Brasil que investem aqui como se de fora fosse, para não pagar imposto, com as chamadas offshores lá fora. Minha gente, vamos abrir o olho. O problema do Brasil não é o Lula, não. Nunca foi. O problema do Brasil é o sistema colonial sob o qual nós somos forçados a viver, vendendo produtos primários lá para fora a preços de banana e comprando eles refinados. É a velha estrutura colonial que o Brizola chamava de perdas internacionais. Então, meus queridos adversários do PT, do Lula, das esquerdas, podem falar o que quiser, tá certo? Agora, quando essa fala ressoa dentro do Partido dos Trabalhadores, com dois quadros, como o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e o Cantalice, isso realmente me soa muito estranho. Me soa muito estranho. Talvez eu não ouse chamar de quinta coluna, mas eu acho muito estranho. Não estou chamando de quinta coluna. Mas se tem cara de jacaré, boca de jacaré, rabo de jacaré,